Boa noite a todos. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos iniciar a palestra novamente com o Thomas. Contudo, posterior ao Thomas, nós vamos pedir para o Fernando Pimentel falar sobre o mercado interno e, posteriormente, comentários do Alexandre Demarco. E aí, conforme as perguntas vão saindo aqui, nós vamos fazendo para os palestrantes. Posteriormente ao ao Alexandre Demarco, nós vamos pedir para o Sérgio Benevides fazer uso da palavra, depois o Henrique, da NEA, e posterior ao Henrique, nós vamos pedir para comentários do Menegatti. Os palestrantes terão 10 minutos para fazer o uso da palavra, cada um. Gostaria de pedir a quem vai fazer os comentários de ser breve, não usar os 10 minutos, no máximo, se possível, 5 minutos, para que nós consigamos, em 1h20, no máximo, encerrar essa live e não ficar muito extensa, ok? Muito bem, eu passo a palavra, então, ao Thomas. Muito obrigado pela sua presença, Thomas. Tá bom, boa noite todo mundo, muito obrigado por ter me convidado. É sempre um prazer e espero daqui no futuro não muito distante novamente poder visitar o Brasil. Agora, lamentavelmente, ainda não dá, mas espero que daqui a alguns meses vai dar novamente. Mas de qualquer forma, eletronicamente, um grande abraço a todos os amigos. Então, me pediram novamente dar as últimas notícias sobre a situação na China. Agora, preparei uma breve apresentação novamente e vou tentar ficar muito breve mesmo para poupar um pouco de tempo. Então, para começar com o mercado do algodão na China, foi bastante estável. Nas últimas semanas, depois da última reunião online, o mercado de Changzhou, a bolsa de Changzhou, aumentou um pouquinho, mas continua basicamente consolidando num nível historicamente baixo. Uma coisa importante para notar, que também escrevi, que é o fato que a bolsa de Changzhou tem um volume por dia maior que Nova York. Então, não é uma bolsinha, é um bolsão. Só que o Open Interest é relativamente baixo, mas a participação... Tomás, sim? Oi. Não está aparecendo os seus slides na tela, está aparecendo o seu fundo de tela. Puxa. Está aparecendo os Alpes suíços aí. As Alpes suíças? Uhum. Agora começou a aparecer. É melhor assim? Sim. Assim dá? Agora apareceu. Ok. Peraí. Obrigado, né? Então, esse é o mercado de algodão. Dá para ver o mercado de algodão de Changzhou? Sim. Coloca tela cheia, Thomas, não tem como full screen? Ok, peraí, vou ver. Assim dá? Ok, Tom. Dá para ver tela cheia? É bom assim? Sim. Ok. Ok, obrigado por ter me dito. Então, mercado de Changzhou, assim dá para ver a consolidação que temos aqui com um movimento relativamente estável, não mudou muito no preço local na China. Sobre o que discutimos agora com o Sérgio, a diferença entre algodão e poliéster também, ultimamente, não mudou muito, né? A linha cinza é o valor da diferença. Azul é algodão, amarelo é poliéster, a diferença relativamente estável. Só, claro, tem que anotar que o preço de poliéster é mais ou menos a metade do algodão. Então, não mudou muito
mas a poliéster continua a ter uma vantagem de preço muito considerável. Mas não mudou muito, continua, temos o problema, mas é o mesmo problema que sempre tivemos. O que é importante, e talvez uma notícia bastante boa, é que a importação de fio na China não parou. Ou melhor dizer, parou por algum tempo, mas agora está recuperando e estamos prevendo agora importações de fio de talvez 1.800.000 toneladas neste ano. Mas, de qualquer forma, é interessante notar que já desde vários anos a China é uma importadora de fios muito grande. A maioria desses fios é importada do Vietnã, geralmente de fiações que pertencem a investidores chineses, mas também compra da Índia, do Paquistão, de vários países. A razão pela importação de fio é que para importar algodão precisa uma alíquota. A importação de fios é livre. Então é mais fácil para uma indústria têxtil importar fio a preço baixo de outros países. E o sujeito do consumo local, isso não só é têxtil, isso é consumo em geral. É claro que no primeiro quarteirão, os primeiros três meses, uma queda brusca, 20% menos que no ano passado, mas já agora, no julho, agosto, setembro, a previsão é para o consumo já muito parecido ao ano passado e para o final de ano, provavelmente vamos alcançar novamente o nível do ano 19. Então, o consumo na China, de varejo, está voltando. O problema é que agora parecem novos riscos, né? O mercado estava voltando, o consumo voltando, tudo se recuperando, voltar à normalidade. E agora, nesse fim de semana passado, o vírus reapareceu em Pequim. Por agora, só Pequim. E por agora, só uns 46 ou são 59 casos, que numa população de 20 milhões de Pequim ainda não é muito grande, mas é um risco. Esses primeiros casos surgiram no mercado de alimentos muito grande, comparável ao Sergesp de São Paulo, né, com mais que 1 quilômetro quadrado de área, vendas totais de 18.000 toneladas de verdura, 20.000 toneladas de frutas, é imenso. E milhares de pessoas saindo, entrando neste mercado. Então, se tiver uma infecção lá, pode se propagar rapidamente. Isso é um risco, né? E o governo reagiu rapidamente, esse mercado foi fechado. Aí por trás dá para ver a entrada, bem chinesa. E a consequência foi que já agora os preços de alimento nos supermercados aumentaram de preço. Porque a logística desse mercado muito importante foi interrompida. O mercado está vazio agora. Acho que eles vão reabrir, estão desinfetando, depois reabrindo, mas houve uma interrupção. E agora a grande pergunta é, vamos recomeçar de novo, né? E, como disse, o mercado está muito frequentado e, sendo em Pequim, uma grande cidade com densidade de população muito alta, o risco existe. Mesmo assim, acho que tem uma razão para ser otimista. Eu acho que as autoridades provavelmente poderão manter a situação sob controle.
Porque, primeiro, desta vez, eles estão preparados. Não tem atraso na resposta, ninguém abafa as notícias, está discutido livremente, qualquer mídia online, offline, eles reconhecem que tem um problema e respondem. Então, o mercado já foi fechado, as áreas vizinhas desse mercado foram colocadas em quarentena, e os residentes das áreas estão sendo submetidos a teste de DNA. Só no domingo, eles fizeram uns 70 mil testes na área e vai acelerar ainda. As pessoas que visitaram o mercado no passado ou que tiveram contato com pessoas aí estão sendo identificados, isolados e também testados. Isso espero que vai contribuir a manter a infecção mais ou menos controlada. Ajudando essa identificação de riscos é que todo mundo na China, inclusive eu, tem uma tracking app obrigatoriamente no celular. Hoje de manhã, para entrar no meu prédio de escritório, eu tive que mostrar esta app que está indicando se eu fui numa área de alto risco ou não. Ainda bem, não tem condições abnormais para mim. Então, deu para entrar. Thomas, Sim. Mesmo nesse cenário que você está colocando, o consumo esse ano está de acordo com o ano passado? Uhum. Quer dizer que o consumo do ano inteiro claramente não vai ser, né? Não, o comparável de março, de abril, de maio, está sendo comparável com o de abril, de maio do ano passado? Sim. Quer dizer que o consumo no primeiro quarteirão foi ao redor de 80% do ano passado. Tá. Mas isso não é só consumo de teste, isso é consumo total. Tá. Ok. Ok, então para voltar para essa história de controle da epidemia, é isso que eu tive que mostrar. Aqui estão já começando a preparar esses sites de teste improvisados para poder aumentar os testes o mais possível. É claro, se todo mundo sabe se é positivo ou negativo, é muito mais fácil controlar. Aí que fazem os testes em Wuhan. Então, por isso eu acho que a chance é relativamente boa que eles poderão controlar a epidemia, que provavelmente vai segurar, não vai ter uma nova epidemia no país inteiro e a recuperação lenta, espero que pode continuar. Do ponto de vista de ciência e organização, a China está muito bem preparada. Só o povo está alarmado. No fim de semana, domingo, eu estive num parque popular. Normalmente está cheio, lotado de gente, e não houve ninguém. Todo mundo está ficando em casa. E isso claramente também, isso também, claro, que não é bom para consumo. Esse quiosque aqui não vai vender muito. Normalmente tem uma centena de pessoas aqui fazendo a fila. Agora ninguém. Mas pelo menos dá para ver que a China, mesmo com a situação da epidemia, continua linda. Eu espero que quando acabar essa história de corona, alguns de vocês venham para cá fazendo um pouco de turismo na China, porque vale a pena. Ok, isso já acabei. Espero que fui breve o bastante. Estou voltando a vocês. Muito bem, muito obrigado, Thomas, pela palestra, pelas informações. Realmente é um problema sério, a gente não está retomando a economia como um todo, ela vai ser lenta,
e o risco de novas contaminações ela não passou e não vai passar tão cedo. Nós entendemos isso, né? Há risco de novas infecções, sim, a gente sabe disso. E o mercado, mas uma hora o mercado vai se equalizar e outra hora esperamos que até o final do ano nós tenhamos uma vacina e com isso as pessoas se sintam mais à vontade. Eu agradeço aí a sua palestra. Agora nós vamos passar para o Fernando Pimentel. Antes de passar para o Fernando, vamos aqui fazer um merchan. Depois nós vamos cobrar do Fernando esse merchan. Amanhã eles vão ter uma live onde o Fernando Pimentel vai ser o mediador. Vai ser às 14 horas, no horário de Brasília, onde vai ter o Pablo Lavigne, diretor da ABSEB para a América Latina, Antônio Braz Costa, CEO do Cerrado de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes da CITEV, Paulo Correia, CEO da CEA Brasil. Então, quem puder prestigiar também, eu acho que vai ser bastante enriquecedor aí a palestra amanhã às 14 horas. Muito bem, Fernando, é com você a palavra. Muito obrigado, Paulo. Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar participando de mais esse encontro aqui com a Cotonicultura. Cumprimento também meus colegas de debate, o Thomas, o Alexandre, o Henrique, o Sérgio, o Menegatti, enfim, o Décio. E, dentro dos meus 10 minutos, eu gostaria de começar abordando um tema que é a maior novidade nos tempos recentes. É o início da retomada no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Nós ficamos paralisados ou semi-paralisados na atividade industrial por praticamente 90 dias. Há um mês atrás, começaram a haver flexibilizações no Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e isso foi gerando uma nova fonte de dados por parte daquele varejo que foi restabelecendo as suas atividades. Não o suficiente para puxar a demanda da indústria de uma forma marcante, até porque os grandes varejistas, principalmente, têm estoques em casa que foram feitos para atender a demanda de inverno. Se há uma informação que pode ser positiva para nós, é o fato de, muito provavelmente, o inverno desse ano será marcado, ou seja, teremos um inverno com cara de inverno, o que ajuda a escoar, mesmo que com limitações, esse estoque já feito, dando, então, tração para uma retomada mais à frente da indústria brasileira. Por outro lado, nós estamos nesse movimento de acompanhar o que está acontecendo em todas as áreas do país, detectando que os grandes varejistas, com maior capacidade de atração da clientela, com ferramentas digitais bem elaboradas, enfim, eles estão operando naquelas lojas físicas já em funcionamento em torno de 60%, 70%, em alguns casos 80% do que seria um movimento regular. Hoje, o Brasil já está com 72% dos seus 577 shoppings abertos. No entanto, em Porto Alegre, em particular, Porto Alegre, não no estado do Rio Grande do Sul, houve uma reversão do funcionamento dos shoppings. O prefeito Nelson Marquesan Júnior determinou que os grandes varejistas nos shoppings eles voltassem a fechar as portas e só está permitindo as lojas menores de empresas que faturam até R$ 4.800.000, ou seja, aquelas enquadradas no Simples. A digitalização, o movimento do comércio eletrônico é brutal e, digamos que essa era uma tendência que já vinha acontecendo e ela está se acelerando exponencialmente, a ponto deste veículo, dessa forma de comercializar, que era 3%, 4% do conjunto total das vendas do setor. Neste caso, em algumas grandes redes, ele chegou a ocupar 50% das vendas, não só o e-commerce tradicional, mas também novas formas de comercialização,
onde as vendedoras das lojas físicas se transformaram em vendedoras pelo WhatsApp, etc. Tem uma grande rede, ou melhor, tem uma grande fábrica aqui no Rio de Janeiro de moda íntima que está até contratando gente nesse momento, porque as vendas neste período por parte das suas vendedoras está superando o que foi ano passado. Esse é um ponto fora da curva. No geral, essa retomada é uma retomada que será lenta, via conversa do Sérgio um pouco antes com o Thomas, essa retomada lenta de um consumidor que está desempregado ou com jornada de trabalho reduzida, com a consequente redução do salário, tudo isso criando um caldo de situação onde a confiança desse consumidor ela não é exacerbada. Por outro lado, está muito claro que, por aquilo que já está sendo possível sentir no comércio já aberto, que há uma demanda que está se situando 30%, 35% abaixo do que seria uma demanda normal. Isso não significa que, quando todas as lojas estiverem abertas, são mais de 140 mil pontos vendendo confeccionados no Brasil, que esse percentual vai se manter. Mas esse é o número que nós estamos capturando nesse instante. E a indústria? Bom, a indústria começa a religar as suas fábricas, porém, esse congestionamento de estoques na ponta, até isso realmente chegar na indústria têxtil, principalmente, vai demorar um pouco. É como um engarrafamento numa estrada, tem um acidente, está ali, vai parando, vai criando aquela fila de carros. Quando tira-se, desobstrói a estrada, aqueles que estão na frente vão logo saindo com uma boa velocidade, mas aqueles que estão lá atrás ainda ficam esperando até chegar a sua vez de movimentar os carros. E é assim que a indústria têxtil, a grande cliente de vocês, ela está nesse momento. Por exemplo, quando se fala de um elo que é grande consumidor, que é o elo dos produtores de tecidos denim e das sarjas, as sarjas, o que está saindo mais para aqueles que têm o denim e a sarja é para o uso profissional. Já o denim, nessa temporada de quarentena, ele ficou travado porque as lojas de varejo estavam travadas. E, nesse instante, também detecta-se com clareza nas vendas dos shoppings uma redução do preço médio do comprador, porém, é uma redução que, no geral, ela não está tão reduzida assim. E os itens que mais estão saindo são os itens que consomem algodão, na sua maioria, como os moletons e essas roupas de conforto de casa. Ou seja, muita gente em quarentena, e agora, com esse segmento do varejo de São Paulo começando a abrir, nós vamos ver como é que esse grande elo da cadeia de produção, que é um grande consumidor de algodão no Brasil, vai se comportar doravante. Um outro elo importante, o elo dos itens de casa, os têxteis para o lar, principalmente as toalhas, ele está seguindo, também usando o e-commerce, mas eu não tenho tantas informações assim. Mas a área de malharia, como eu falei anteriormente, que atende todo esse segmento de moletom e essas roupas mais caseiras, ele está puxando o consumo nessas redes de maior porte que nós temos aqui. Com relação ao mercado mundial, o Thomas falando sobre a recuperação da China, nós estamos muito atentos ao fenômeno das importações e, obviamente, das exportações. O Brasil é um exportador, não é um exportador de grande magnitude, mas é um exportador em torno de US$1 bilhão por ano, mas o Brasil é importador de 5 bilhões por ano. Nos primeiros 5 meses do ano, a importação de vestuário, por exemplo, caiu mais de 30%. E, sem dúvida, o patamar atual do câmbio, mais a sua volatilidade, ela dificulta o planejamento das empresas que trabalham com coleções e que projetam produtos. No entanto, nós estamos prestando uma atenção bastante grande aos oportunistas de mercado, porque há uma sobreoferta no mundo, os grandes varejos internacionais continuam ainda com problemas de operar na Europa, nos Estados Unidos. Existiram muitos cancelamentos de pedidos, Bangladesh, Vietnã e outros lugares, e essa mercadoria está aí parada. E, no momento em que o Brasil começa a sua retomada, nós estamos monitorando de manhã, de tarde, de noite, como é que vai ficar o movimento de comércio internacional. Hoje mesmo, nós estamos discutindo que a Turquia está apresentando uma medida de salvaguarda para a importação de fibra de poliéster. Uma salvaguarda atinge todos os países do mundo, ela não atinge só um país, não é um antidumping. A Indonésia também. Então,
o mundo começa a se posicionar com uma postura mais defensiva. E nós, nesse acompanhamento que a gente já faz aí há mais de 15 anos, de acordo com a Receita Federal, nós estamos para e passo vendo os movimentos e os preços com relação a que não tenhamos uma segunda onda que dificulte ainda mais a retomada da indústria brasileira. Continuamos acreditando que, se não houver nenhum fenômeno negativo, um recrudescimento da pandemia, ou algo que leve ao retrocesso e ao fechamento, como está acontecendo em Porto Alegre agora do varejo, nós poderemos chegar ao final do ano com algo como entre 60% e 70% do que seria um movimento normal. A nossa última enquete mostrou que 68% dos respondentes da indústria têxtil e de confecção esperam que o seu negócio seja normalizado nos próximos 12 meses. O maior ponto de incidência nesses 68%, em torno de 30% a 31%, ou seja, um pouco menos da metade, espera que em 6 meses os seus negócios estejam restabelecidos àquilo que estava acontecendo no início do ano. Particularmente, eu acho que nós vamos levar aí pelo menos um ano para essa retomada se configurar em algo parecido com o que nós vivemos em janeiro e fevereiro deste ano, que nós estamos em 2020. Portanto, o movimento de consumo ele vai, obviamente, acompanhar o que o novo consumidor demandar, consumidor esse cauteloso, mais racional. O tempo de permanência no shopping, por exemplo, te dar uma ideia para vocês, era em torno de 75 minutos, hoje está em 25 minutos. O consumidor ele está muito mais assertivo, ele entra e compra e vai embora, pelo menos neste momento. Então, aquela compra por impulso, da pessoa estar passeando, flanando, entra numa loja, não vai comprar nada, mas, de repente, vê algo que gosta, ou que aprecia e compra, e há muito disso no nosso negócio. Essa compra por impulso, no primeiro momento, ela vai ficar retraída. É certo que existem aqueles com a teoria da vingança do consumidor, a revanche do consumidor, que, por ficar aí 90 dias fora do mercado, de uma forma assim mais generalizada, ele tem um ímpeto a consumir um pouco mais. Isso aconteceu em outros países. No entanto, isso é um movimento inicial que depois ele se acomoda. O Dia dos Namorados, que é a data mais importante para o nosso negócio, ele foi melhor percentualmente que o Dia das Mães, mas, mesmo assim, bastante aquém de um Dia dos Namorados normal. Nós estávamos prevendo fazer alguma movimentação e criar uma data celebrativa que pudesse atrair mais consumo em julho, mas nós desistimos junto com o varejo, porque é uma grande preocupação com a visão da mídia, de aglomeração, enfim, toda hora sai alguma notícia, abriu o comércio, aumentou o número de casos, enfim, nós temos que tomar muito cuidado para que não haja retrocesso nessa retomada que está sendo lenta e gradual. E um outro assunto que nós estamos começando a trabalhar, no ano passado foi um movimento muito de última hora, que é a Semana Brasil, a Semana Mais Brasil, que acontece em setembro, que para nós é interessante, porque é troca de coleção e pode gerar aí algum movimento adicional. Portanto, nós não vamos ter, eu marquei aqui meus 10 minutos, nós não vamos ter nenhum movimento em julho, vamos ter o Dia dos Pais em agosto, estamos programando esse dia lá da Semana da Pátria em setembro, em outubro, o Dia das Crianças, em novembro tem o Black Friday, que nós não gostamos muito, que canibaliza demais o movimento de Natal, mas os eletroeletrônicos gostam dessa data, o texto não é grande coisa, mas numa rampa de subida gradual. Se eu tivesse que fazer uma aposta olhando de hoje para os próximos 12 meses, eu diria que o consumo doméstico de algodão ficaria aí uns 150 mil toneladas abaixo desse consumo que nós regularmente reportamos, 700 a 720 mil toneladas, em função dessa retomada lenta que nós estamos esperando que ela chegue num patamar mais adequado ao início desse ano, somente em meados de 2021, tudo correndo bem. Descobriram a vacina, descobriram o tratamento, mesmo que não tenha disponibilização disso para todos, mas já muda o humor, já muda a perspectiva. Mas, nesse instante, é mais prudente imaginar que o nosso range de eventual perda de produção em 2020 fique entre 13%, 14% e 20%, se ficar no ponto médio, algo como 16%, 17% de perda de produção,
não significa que isso vai ser homogêneo entre todos os segmentos da indústria têxtil e confecção, mas é o melhor número que nós temos hoje. E, ao mesmo tempo, estamos tomando uma série de medidas para fortalecer rodadas de negócios virtuais, tanto no mercado local como no mercado internacional. E essa live que nós vamos fazer amanhã vai justamente abordar essa questão do consumo sob a ótica de um grande magazã nacional, mas multinacional, que é a CIA, a visão latino-americana e a visão europeia. Então, em linhas gerais, esse é o quadro que nós estamos vendo hoje, as fábricas retomando, um olho no padre e outro na missa. Como é que o consumidor está agindo, como é que as coisas estão acontecendo, como é que a ponta está reagindo, como é que o estoque está sendo girado para que a gente possa retomar o consumo. E a agenda crítica e fundamental nesse instante é crédito. Crédito, porque o crédito não chegou na ponta, principalmente para as pequenas e médias empresas. Estamos agora com FGO, com FGI. Saiu a empresa âncora no BNDES, nós fizemos uma proposta também para o setor no BNDES. Então, crédito para poder dar liquidez às companhias, porque nesse momento, depois de 90 dias sem faturar, é preciso ter uma injeção de combustível no veículo para que as fábricas possam voltar a funcionar. Em linhas gerais, é isso nesse momento. Obrigado pelo tempo que tive. Obrigado, Fernando. Foi muito bom aí o seu comentário. Senti nas suas palavras um pouquinho mais de otimismo aí nessa reabertura de São Paulo e as indústrias começando a tentar tomar o ritmo, lógico, com o consumo ainda muito retraído, mas já é uma sinalização boa. Vou colocar o Alexandre Demarco para fazer o comentário das duas conversas, fazer alguns questionamentos. Fique à vontade. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite. Bom dia ao Thomas, a exceção aí, que está um dia à nossa frente. Boa noite aos demais panelistas, ao Sérgio, ao Henrique, ao Menegatti. Boa noite, presidente Paulo. Boa noite, Fernando Pimentel. Boa noite a todos, aos 231 nesse momento ouvintes, que estão ouvindo o nosso grupo. Essa webinar aqui, é um prazer novamente participar. Quando o panelista é bom, como o Thomas e o Fernando Pimentel, eles vão eliminando as perguntas. Eu tinha algumas perguntas, eles foram respondendo, não foram dando brecha para deixar muita pergunta em relação a isso. Mas eu vou passar um panorama do lado do produtor um pouquinho, uma introdução bem breve em relação a como nós estamos hoje. Está tendo uma internalização hoje da contaminação do Covid. Então, vocês estão deixando a pandemia no pior momento e nós estamos entrando no pior momento. Hoje, Mato Grosso vive o pior momento da pandemia, onde nós, produtores, empresários rurais, estamos preocupados com isso também. A AMPA, no belo trabalho do Paulo e do Décio, fizeram hoje uma live para todos os produtores, fazendo uma orientação, com protocolos de infectologista, orientando todo produtor em relação a isso. Vale a pena falar, porque a cadeia do algodão precisa entender também que nós estamos preocupados com isso, com nossos familiares, com colaboradores, né? Nós estamos à beira de uma colheita que vai se iniciar provavelmente no mês de julho, começou agora incipientemente, bem no comecinho do mês de junho, mas em julho ela toma força e o beneficiamento também, onde tem muita contratação, né? Demanda mão de obra, então a gente está preocupado com o avanço da contaminação do Covid. Isso vale a pena a gente pontuar esse aspecto, né? Que todos vivenciamos a mesma situação hoje, né? Só que hoje mais no interior, mais nos rincões aí do Mato Grosso, do Brasil todo, então a gente está preocupado com essa pandemia também em relação à nossa atividade laboral a trabalhar, né? A colheita, como eu disse, vai se iniciar com mais força em julho. Esse ano o Mato Grosso deve colher um pouco mais cedo, porque foi relativamente mais seco do que na temporada passada, então a disponibilidade do algodão deve ocorrer mais cedo do que a safra passada, eu digo em volume. Esse ano, excepcionalmente, a região oeste teve menos chuva do Mato Grosso, então há uma aceleração na colheita em consequência disso. As chuvas foram mais intensas na região leste, no Vale do Araguaia, o que é incomum, mas foi o panorama desse ano, dessa safra, que vai se iniciar. Então, logo, logo a gente está com as máquinas no campo, beneficiamento a todo vapor e disponibilidade do produto. E aí é que a gente ouve muito atentamente a posição dos dois panelistas aí, tanto na questão do consumo chinês lá, onde o Thomas está
localizado, no consumo da exportação, quanto no consumo do nosso mercado interno, bem pautado aí pelo Fernando Pimentel. Né? Quanto ao Thomas, eu ia fazer uma pergunta em relação à preocupação que nós temos da segunda onda, né? Está sendo noticiado aqui. Ele pontuou já que tem esse receio, nós temos um receio muito grande também, até como saúde pública, mais ainda pesando do que a questão econômica, né? A gente achava que estava saindo, vendo boas notícias lá fora, e começou a vir esses reportes de uma possível segunda onda, que é o grande medo, né? Thomas, em relação a essa segunda onda, na questão especificamente do nosso setor, do algodão, você acredita que possa haver uma desaceleração muito abrupta, como foi em relação ao primeiro trimestre, ou o pessoal está muito cauteloso em relação ao consumo aí e acredita que é passageiro em relação a esse consumo? E já estendendo a pergunta para você, Thomas, como está o plantio do hemisfério norte aí? Se você tiver uma informação mais atualizada em relação ao plantio da safra chinesa, indiana e americana, que isso nos importa bastante. Olha, o sujeito da safra americana, indiana, acho que é melhor se referir ao USDA, eles têm as informações. Enquanto à China, eu também concordo mais ou menos com o número dos estados do USDA, eles vão reduzir a área um pouco, mas não muito, talvez 3%, 4% de redução, mais ou menos por aí. Mas, basicamente, estamos vendo uma produção muito parecida do ano que vem com este ano. Talvez 5% a menos, entre 3% e 5% a menos, mas basicamente invariado. Mas a conta fecha para o produtor chinês nesses níveis de preço, produtor indiano? Em Xinjiang, a província de Xinjiang, que faz 90% da produção chinesa, eles recebem um preço do governo garantido de mais de $1 por libra-peso. Então, conta fecha, sim. Porque Xinjiang, acho que todo mundo ouviu sobre os problemas políticos em Xinjiang, né, com os uigures, e o governo está disposto a pagar qualquer preço para manter eles tranquilos. Então, eles pagam um subsídio muito generoso ao produtor em Xinjiang, não só para o algodão, mas para tudo, para manter eles mais ou menos tranquilos e aceitar o sistema atual. Então, tem gente que está falando sobre escravidão aí em Xinjiang. Isso não é o caso. Eles não estão trabalhando de graça, eles têm subsídio bem acima do mercado. É o grande desafio nosso como produtor brasileiro, porque há subsídio americano hoje e é bem substancial, você tem subsídio chinês para o plantio, então a competitividade fica mais arriscada aí para nós produtores brasileiros, né? Esse é o nosso desafio. Brasileiro e australiano, é o único produtor realmente que é exposto ao mercado. Mas... O australiano sem água, infelizmente, aí reduzindo muito. É delicado. Para o Fernando Pimentel, se ele está na escuta aí, eu não estou vendo no vídeo, mas creio que ele deve estar escutando. Aqui. Tá ótimo. Boa noite, Fernando. Você pontuou uma coisa bem interessante que eu ia perguntar a respeito das vendas online. A gente está vendo esse fenômeno aí, e você coloca grandes magazines, chega a números de 50% das vendas, né? Você acredita, qual é o teto disso? Qual é a possibilidade? Se é uma nova onda ou veio para ficar isso em relação a pensando como consumo têxtil disso? Porque outros setores, me parece que é consolidado já essas vendas online, né? O têxtil, por ter vestuário, por vestir e provar, ele tende a inibir um pouquinho isso aí. Queria que você pontuasse em relação a isso, se tem espaço para a gente ir muito mais que esse 50% do consumo e na questão do mercado de luxo, de grandes grifes. Você acredita que vai sentir isso ou não em relação ao consumo das grandes grifes ou em relação à pandemia, à situação econômica mundial, ou você acredita que não vai ter esse sofrimento, não? Bom, com relação ao e-commerce, eu posso te dizer que a expectativa é que ele chegue a uns 20% lá para 2030. Isso são as pesquisas que estão indicando isso. Mas traz um desafio. O desafio qual é? Hoje, o e-commerce, o nosso setor,
é o maior setor em número de pedidos. Não significa que seja o maior setor no valor das transações, mas são compras mais padronizadas, de produtos que são mais padronizados, que você tem menos problema de experimentação. Então, você sabe que eu sou Apollo, que você está usando aí agora, da marca XL, você usa tamanho M, então você compra M e está resolvido. Quando você vai comprar uma calça ou algum produto que tem uma variação, ou pode ter uma variação maior de comprimento, variação de cintura, esse ainda é um desafio, mas eu, particularmente, experimentei, fiz compras online durante a pandemia e funcionou muito bem. Então, essa é uma experiência que veio para ficar e vai ser crescente, mas impõe, sim, um grande desafio nas padronizações para evitar diferenças de tamanho, coisas que já têm solução tecnológica para isso, principalmente para os produtores, os confeccionistas que operam com os grandes varejistas. Então, o digital, não só na venda, mas na relação entre produtor e varejo, o digital na forma de criar as coleções, gestão de ciclo de vida de produtos, era uma tendência e acelerou-se. Um grande varejista falou conosco que ele estava pensando em fazer em 3 anos, ele teve que fazer em 3 meses. Então, para mim, esse é um grande divisor e joga para trás os comerciantes analógicos, porque ser digital não é só ter um site, você tem toda uma logística, a questão de troca é complicada, enfim, você tem que ter um atendimento, uma logística muito bem feita para que você não jogue o seu consumidor numa experiência negativa. Então, essa é a expectativa que vai crescendo nos próximos 8, 9 anos para chegar a uns 20%, 25% do negócio. Quanto ao mercado de luxo, o Brasil não é o país tem uma categoria, 1%, 2% da sociedade que é consumidora do produto de luxo das grandes marcas internacionais. Esse pessoal não tem uma queda do ponto de vista de poder aquisitivo que os levasse a não consumir. Pode haver uma questão psicológica, uma retração, todo mundo está sofrendo, gente sem emprego, então a pessoa se sente até, digamos assim, mal de fazer determinado tipo de compra, tendo tanta gente passando por tanta necessidade nesse instante, tanto desemprego que está aí. Quer dizer, as pessoas que vão receber os 600, que estão recebendo os R$600, que deve ser postergado, imaginava-se 40, 50 milhões, vai chegar a quase 100 milhões de pessoas que vão receber essa ajuda de custo, que não é nada excepcional, mas está sendo enormemente necessária nesse instante. Então, eu acredito que o que mais vai sofrer é esse mercado médio, porque o mercado de primeiro preço, o mercado do atendimento, uma necessidade fundamental, porque tem 2 tipos de comprador de roupa. Aquele que compra por necessidade, é um bem de primeira necessidade, e tem um enxoval relativamente pequeno, então ele usa muito, gasta muito, sai, trabalha, volta, então a roupa tem que ser renovada. E tem aqueles que têm já um guarda-roupa mais bem surtido e que pode esperar, pode postergar a decisão de compra. Eu acho que a posição das classes de base da pirâmide, também a classe média, vão sofrer demais. E todas elas estão impactadas, porque não está perdendo só o emprego, a renda, aquele que era informal. Todos estão perdendo ou pagando algum preço. Nós estamos mais pobres. Esse empobrecimento leva a uma variável preço importante na escolha por parte do consumidor, mas não é só preço pelo preço, tem que ter um valor. Porque, às vezes o preço é baixo, mas o valor é horroroso, porque você bota a roupa e ela rasga. E aquele que tem menos dinheiro não pode se dar esse luxo de comprar um produto e amanhã botar um dia, no dia seguinte já não servir a mercadoria. Então, essa equação de preço, valor, propósito de marcas, que está sendo muito discutida nesse momento, é um tema que vai, acreditamos nós, vai prevalecer nos próximos anos, principalmente porque a recuperação não vai ser rápida e para a gente sair dessa encrenca que a gente se meteu, principalmente que nós já vimos num período de sofrimento, ou seja, tivemos recessão em 15 e 16, PIB caiu 8%, crescemos um pouquinho 17, 18, 19, o ano começou bem, 20 começou prometendo, mas de repente veio a pandemia. Então agora reajustando as velas para navegar nesse mar revolto. Então o luxo, o topo da pirâmide pode ter alguma restrição, mais de foro íntimo do que por falta de renda. Quem sofre mais é a base, a classe média e aqueles informais que perderam a renda do dia para a noite. Por enquanto, o Corona Voucher ajuda, mas ele não vai ser eterno. Então, como é que a gente vai recuperar emprego para essas pessoas
poderem participar da vida e se alimentar, se vestir, morar, etc. Perfeito. Eu, para encerrar, para não tomar muito tempo, uma última pergunta para os dois. Me parece que está faltando um pouco de algodão de qualidade agora, do algodão americano de qualidade, tem algum gapzinho aí. Nós estamos chegando a colher e disponibilizar o algodão para os contratos, eu digo, nós, produtores brasileiros, a partir de julho, aí a gente já vai ter safra nova. Que recado vocês dariam para o produtor brasileiro? A gente priorizar a qualidade agora, nos primeiros contratos, o algodão vai ter um pouco de atraso em relação a isso, independente da qualidade. Que recado vocês dariam para o produtor brasileiro? Colocando a camisa de produtor hoje, agora, tanto a indústria quanto o trader, o que vocês fariam agora no lugar do produtor brasileiro? Thomas? É uma boa pergunta. Eu acho que, do ponto de vista de qualidade, realmente não sei dizer se é melhor vender a melhor qualidade antes ou depois. Acho que o consumo, ou porcentagem do consumo para alta qualidade ou qualidade média-baixa, acho que a porcentagem vai permanecer o mesmo durante o ano. Só vendo da China, a China sempre compra qualidade médio-alta, ele compra mide um oitavo para cima. Mas, em geral, para o mundo inteiro, acho que a distribuição de demanda entre as várias qualidades, acho que vai ser a mesma que no ano passado. Eu não vejo razão porque a qualidade teria que ser diferente que procura agora com aquela que procura daqui meio ano. Com 4 milhões a mais de estoque de passagem, tem algodão bom aí para todo quanto é lado. A gente não pode se dar o luxo de escolher agora. Então... Eu gostaria de fazer uma pontuação, porque acho que a qualidade já foi respondida tanto pelo Sérgio, pelo comentário que fez agora, como pelo Thomas. As empresas são as mesmas, os produtos estão mais ou menos no mesmo patamar, portanto, a média de qualidade é essa que as pessoas estão pedindo. Agora, eu diria que o ponto mais nevrálgico, talvez, para nós trabalharmos juntos com a cotonicultura e a indústria brasileira é financiamento para a compra da matéria-prima. Esse é o ponto que vai ser muito relevante. Eu sei que tem um projeto apresentado pelo deputado, um senador, melhor dizendo, do Mato Grosso, de 6 bilhões de reais para gerar liquidez para estocagem de algodão nesse momento. Eu acho que seria muito oportuno que nós pudéssemos também ter uma participação opcional de poder usar a linha, desde que isso seja aprovado, para alongar o prazo de pagamento da compra do algodão, tendo em vista a necessidade de capital de giro e o fato do crédito ainda não ter chegado realmente na ponta. Oxalá que o FGI, que vem aí, que vai atender empresas de até 300 milhões, mas não acima disso, dê certo e já minimize um pouco essa questão. Mas eu diria, se há uma coisa que nós precisaríamos trabalhar juntos, é gerar funding para que a cotonicultura venda para a indústria brasileira e a indústria brasileira possa pagar isso com prazo mais alongado, ganhando um fôlego para dar tempo de girar isso. Porque nós damos crédito em todos os elos. Dentro da cadeia de produção nossa, intracadeia, tem mais ou menos 20 bilhões de reais de crédito que a fiação dá para a malharia ou para a tecelagem, que a tecelagem dá para a confecção, que depois a confecção dá para o varejo. Então, é um setor que dá muito crédito entre si. E a indústria de fiação e de tecelagem, ela compra a maior parte dos seus insumos a prazos curtíssimos, seja o algodão, seja o poliéster, seja o produto químico. Então, o capital de trabalho da indústria têxtil no Brasil ele é enorme, porque ele compra a prazo curto e dá muito prazo para os seus clientes, sem falar no processo produtivo, que, dependendo do produto, você leva aí 30, 40, 50 dias para entrar matéria-prima e sair um produto final. Então, se há algo que, se eu respondendo a você, Alexandre, nós precisaríamos trabalhar muito, eu não diria nem que a qualidade seja o melhor ou pior que vai vender na frente. Aí é uma decisão estratégica comercial. A demanda vai ser mais ou menos pelo que vocês estão vendo aí. Mas como podemos encontrar um caminho em conjunto para dar liquidez para a cadeia começar a se movimentar, sabendo que o Brasil, eu gostaria que, ao invés de 500 e poucas mil toneladas, 600 mil toneladas, já conseguisse 800. Esse tem que ser a meta.
consumir e transformar mais algodão brasileiro dentro do Brasil. E, para isso, nós precisamos de ter uma política de competitividade adequada. Assim como vocês estão sofrendo aí com a conversa do Thomas sobre o subsídio lá da Xinjiang, lá, uma coisa que o valha, nós sofremos com esse subsídio desde a abertura da economia em 90, conseguimos nos manter vivos, mas é uma parada, porque toda hora entra alguém, seja Bangladesh, seja Vietnã, seja Paquistão, seja a Camboja, mas com o poder de fogo da China, só a China. Em segundo lugar, você tem Bangladesh e outros países ali vizinhos. Então, eu diria que a maior procura hoje seria se nós encontrássemos caminho para juntos gerar liquidez para que essa cadeia possa se retroalimentar e sair com uma atração mais forte do que a gente está tendo hoje. A despeito de sermos da mesma cadeia, Fernando, o que pega é que a gente tem duas portas diferentes. Nós batemos a porta do Ministério da Agricultura, você tem que bater a porta do Ministério da Indústria e Comércio. Mais ou menos, são a mesma cadeia, porém são fontes diferentes, né? Contudo, Alexandre, contudo, nada impede dos dois ministérios sentar na mesa, ao mesmo tempo, um do lado do outro, para conversar com o Ministério da Economia e começarmos a montar estratégias para poder abrir essa questão. Eu acho que nós temos um problema e diz que nos problemas você consegue as melhores soluções, e acredito nisso, e eu acho que nós podemos agora tentar caminhar juntos para tentar abrir linhas de crédito para a indústria, para que ela possa comprar seus produtos com prazo e passar esse prazo para frente, como também nós podemos verificar isso para o nosso setor, e também pensar numa desregulamentação, numa mexida nos impostos, numa estruturação melhor da cadeia têxtil, nesse momento que vai passar uma dificuldade, para que nós consigamos ficar mais competitivos a níveis de impostos, de várias coisas, e realmente bater de frente com uma China, com o Bangladesh, não aos mesmos níveis, mas que fique um pouco mais baixo essa diferença e nós consigamos passar um setor têxtil mais forte. Talvez uma coisa para adicionar, um ponto que pode ajudar o Brasil, especialmente o algodão brasileiro neste ano, é o algodão social, BCI. A BCI parou de qualificar algodão de produção em Xinjiang. Quer dizer, quase toda a produção chinesa não é mais BCI. E, ultimamente, nós já estamos vendo alguns clientes insistindo em receber certificado de BCI sobre o algodão, que antigamente não quiseram. Então, eu espero que nos próximos 12 meses isso pode ser um trunfo para a exportação brasileira, que tem a possibilidade de fazer BCI, ABR ou algodão social. Paulo, eu sei que nós estamos ainda adiantados da hora, só para fazer uma observação dentro do que você colocou, o mundo está discutindo as estruturas industriais por conta do ocorrido nessa pandemia. Só para dar um exemplo, o Brasil importava 85% a 90% das máscaras cirúrgicas. E hoje o Brasil está autossuficiente, porque a indústria têxtil rapidamente se transformou numa grande produtora. Inclusive, as tradicionais indústrias têxteis se transformaram em grandes produtoras para este tipo de acessório médico hospitalar certificado. Junto com isso, nós também estamos trabalhando todas as máscaras sociais de proteção social e o algodão tem uma participação relevante. Mas o grande desafio, e os governos estão analisando isso, é que esse mundo desnudou o que gera uma excessiva dependência de países como a China, que é uma potência industrial em todos os aspectos. A China produz não é só texto, produz tudo. Então, há uma chance, se o Brasil souber aprender as lições, da gente trabalhar essa reindustrialização. E nós não vemos a cotonicultura, e o Alexandre entende o que ele falou, a indústria e comércio acabou, está dentro do Ministério da Economia, mas eu vejo que tratar a visão da cadeia de produção com agregação de valor aqui dentro, claro, respeitados os negócios, os comércios, isso aí é outra coisa. Mas fortalecer essa integração só vai fazer bem. Assim como nós estamos com vocês na campanha do Sou Algodão, nós podemos estar juntos também na discussão de mecanismos, pelo menos nessa retomada inicial, que permitam a cotonicultura
melhorar suas condições de comercialização para a indústria e a indústria melhorar suas condições de comercialização para o seu cliente. Ninguém vai reter isso, porque o que todo mundo precisa é fôlego para que a roda comece a girar, pelo menos nessa largada inicial. Para complementar o que o Thomas colocou, hoje eu leio uma matéria que o Google está fazendo uma parceria com a WWF para fazer rastreabilidade e fazer monitoramento dos têxteis como um todo, tanto poliéster como algodão e outros têxteis, no sentido de um têxtil mais responsável, né? Ambientalmente, com certeza, até socialmente. Então, a gente vê que o mundo está caminhando para isso cada vez mais, e eu acho que nós temos realmente ferramentas para isso, e temos que aproveitar as brechas que vão abrindo para nós. Muito bem, Alexandre, eu acredito que você encerrou para os demais. Obrigado pelo espaço. Então, eu vou passar para o Sérgio Benevides, para ele fazer alguns comentários, e posteriormente passo para o Henrique. Muito obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Conforme o Fernando colocou, aí o nosso grande problema hoje é o crédito, né? Porque a indústria têxtil vai ter que dar crédito para quem deve a ela. São os mesmos clientes que ela vai ter que vender. Então, assim, essa questão do crédito é muito importante. Então, assim, essa união da indústria com o produtor rural, assim, hoje pode nascer aí um elo cada vez mais forte entre a ABIT, entre a Brapa, entre a ANEA, a NEC, porque todos nós vamos precisar de crédito. Se você olhar para os números, estão aí 4 milhões de estoque a mais do mundo. Então, assim, hoje o preço de 58 centos de dólar, 59, com esses níveis de estoque de passagem, onde nós temos que 88% ao final desse ano já vai ser o consumo do próximo. Então, se o mundo todo plantar só 12%, ficaria zerado. Então, basicamente, nós estávamos com 65% de estoque de passagem no mundo, passamos agora para 88%. Então, está sobrando algodão demais. Então, qualidade agora é sensibilidade ao preço. E vocês, produtores rurais, têm que entender o outro lado nosso também, porque a gente compra de vocês com 8 dias e dá um prazo de 90 e 120 para vender para quem está nos devendo. Então, assim, o problema maior vai começar daqui para frente, porque muitos dos nossos clientes da confecção estão nos pedindo mais crédito e tem que nos pagar o passado. Então, esse é um grande problema que nós temos, e isso é no Brasil, mas se você olhar para os números do SDA, na qual vai cair 22% a produção no Brasil, quer dizer, é o que está... desculpa, vai cair 15% o consumo, sair de 26 para 22 e uma recuperação para 24. Quer dizer, aí que vai sobrar mais estoque de passagem mesmo. Então, assim, no final de 2021, a gente vai ter 24.910.000 toneladas de estoque, de consumo com estoque de 22.700.000. Então, assim, cada vez mais nós vamos ter que entender o comportamento do consumidor. Como é que vai ser o consumo daqui para frente? Será que vai consumir isso mesmo? Ou será que a pandemia já terminou? Então, assim, algo tem que ser pensado em conjunto. A indústria têxtil mundial tem que estar atrelada com os produtores rurais para que ambos possam sair juntos. Um vive com o outro. Produção e consumo tem que estar atrelados aí. Então, nesse momento agora, é fundamental que todos estejamos juntos. Não adianta um colocar a faca no pescoço do outro, que o outro vai morrer. Não adianta. Todos têm que pensar no fluxo de caixa de cada um, preservar, ver cada seu... Por exemplo, agora nós passamos 3 meses sem consumir nada. Nós temos contratos para receber de março, abril, maio, junho. Aí temos contrato de produtor rural comprado de junho, julho, agosto, setembro.
nós não vamos ter como tirar nessa mesma velocidade. Nós passamos 3 meses sem consumir, 90 dias quase. Agora estamos aqui reabrindo com 20% da fábrica. É muito lento. Então, assim, todo mundo vai ter que se ajudar, vai ter que andar de braços juntos, cada um. Ninguém querendo levar vantagem sobre o outro, mas andando de braços juntos. Se alguém quiser meter a faca no outro, assim, não é por aí. Então, assim, todo mundo agora tem que ser preservado para o bem da cadeia como um todo. O estoque de passagem nunca teve tão alto, o consumo tão baixo. Temos que produzir, todo mundo sabe. Tanto no campo, cada vez sabem mais, como na indústria. O problema é o consumo. Então, assim, temos que cada vez mais entender o comportamento do consumidor, como é que vai estar o consumo na China, como é que vai estar o consumo na Alemanha, como é que vai estar o consumo na Itália e nos Estados Unidos, para que a coisa possa fluir. E o Brasil crescendo. Então, assim, como bem disse o Fernando, existe uma esperança muito forte. Com esse dólar volátil, imagina que o mercado é 100. Uma redução de importação no Brasil de 30%. Quer dizer, não vai ter essa importação. Se a indústria pode conseguir recuperar sua capacidade produtiva internamente com essa não importação, talvez esses 560 mil que o Fernando falou, safra a safra, possa chegar a 600, 650, se a importação não vier. Esse câmbio volátil e o importador tendo dúvida se importa ou não, se vende ou não, é uma vantagem para a indústria nacional que tem estoque. Certo? Então, assim, de uma maneira geral, o nosso recado é o seguinte: jamais nós tivemos tanto estoque de passagem como nos últimos 6 anos. Esse preço de 58 centos, sabemos que não remunera o produtor rural, mas é o preço que está aí. O movimento especulativo também está fortíssimo hoje no mercado, de uma maneira geral, porque se você olhar oferta e demanda, esse é um cenário muito mais baixista, na casa de 50 centos, porque se você olhar, diz, para que eu vou comprar algodão se vai ter quase que uma safra de estoque? Então, assim, é hora de todo mundo se dar as mãos para a gente caminhar juntos. Obrigado aí, Paulo. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sérgio. Nós entendemos e sabemos do compromisso da cadeia. E nós precisamos realmente olhar ela como um todo, não ela em separado. Muito bem, eu vou passar então agora para o Henrique, da ANEA. Henrique, a palavra é com você. Obrigado. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos aqui no nosso terceiro encontro. Muito bom estar aqui, rever todos vocês. Bom dia para o Thomas, lá do outro lado do mundo. Trazendo as notícias antecipadas aqui, já que ele já está um pouquinho na nossa frente, para a gente saber o que vai acontecer. E dizer também que, olha, Sérgio, ainda bem que toda a produção mundial e o consumo mundial não estão no mesmo lugar, senão o teu discurso a gente ia levar ele a 3, 4, 5, 10 vezes, né? Porque a dinâmica do nosso mercado, realmente, os números estão aí. O USDA, na semana passada, soltou um último relatório reduzindo um pouco mais o consumo mundial, a produção mais elevada, o resultado foi esse de um estoque de passagem e de um estoque final, a relação estoque-uso maior, né? Um número bastante relevante. O bom é que o nosso mercado é bastante dinâmico. A gente sabe que os Estados Unidos é o maior exportador, com mais ou menos 3,5 milhões de toneladas, o Brasil perto de 2 milhões de toneladas de exportação, são os dois principais players nesse mercado, e existem países que são grandes importadores que não têm a produção no seu local de estabelecimento de industrialização, né? Por exemplo, é diferente do caso do Brasil. O Brasil tem um consumo e tem uma produção aqui dentro. Existem países que consomem bastante algodão, mas não produzem praticamente nada ou efetivamente nada, né? Então, esses precisam se programar, antecipar suas compras e a sua importação de diferentes origens para poder continuar na programação da sua mistura. E o tempo de viagem, que é super importante, né? Quando faz essa programação aqui no Brasil, o embarque aqui no mercado interno são de alguns dias,
E em outros mercados, a gente está competindo com os principais exportadores, o tempo de viagem vai de 12 dias até 35 dias. Então, toda essa dinâmica muda muito quando a gente olha a situação de produção mundial, consumo mundial e a relação estoque-uso. Né, a gente tem que sempre destrinchar esses números e olhar a dinâmica do mercado por cobertura, o que está acontecendo com cada mercado, quais se antecipam mais nas suas compras para poder assegurar o fornecimento, a relação com o consumo, a qualidade, enfim. É um mercado bastante dinâmico e isso é bom para o mercado de algodão. Eu diria que isso é bastante positivo, independente dos números que a gente tem aí hoje. Queria ver se eu consigo aqui projetar para vocês uma apresentação sim, rápida, com os dados aqui que a gente tem da ANEA. Aparece para vocês? Sim, Henrique, tranquilo. Só põe no modo slide, no modo isso, apresentação. Vamos ver se já aumentou. Aumentou? Agora. Maravilha, tá bom. Como a gente está finalizando o ciclo, né, da safra passada, das exportações, dos embarques que aconteceram de julho de 2019 até junho de 2020, né? Junho de 2020 tem uma desaceleração nos embarques de exportação que já era previsto, né? A gente já conversou sobre isso nas últimas 2 reuniões, mas vamos passar aqui pelos números para a gente ver mais ou menos onde a gente está, né? Aqui a distribuição das exportações de algodão do Brasil, atualizadas até maio de 2020, né? Então a gente vê que Santos aqui continua liderando com mais de 96,5% dos embarques acumulados da safra 2019. Né? Alguns outros portos também têm os seus volumes embarcados aqui também, né? Se a gente olhar pelo Porto de Salvador, o Corredor Norte também, com os novos embarques de algodão também, que está em fase de teste para a gente poder aproveitar uma capacidade que tem por lá, e em outros portos. Mas Santos ainda liderando o fluxo de saída de exportações do algodão, muito também porque existe uma concentração importante das linhas que atracam ali no Porto de Santos pelo consumo no Sudeste, né, na região do Brasil. Então você tem um fluxo muito maior nessa região e a gente acredita que essa concentração ela ainda permaneça aí nessa próxima temporada de embarques. Nesse próximo slide, a gente divide a exportação do segundo semestre e primeiro semestre para a gente mostrar o volume que foi embarcado da safra de 2019 e comparar com anos anteriores, né? Então a gente tem praticamente 1.080.000 toneladas embarcadas de julho a dezembro do ano passado, né? Um recorde no mês de janeiro, que todos já sabem, que foi mais de 300.000 toneladas, 308.000 toneladas. E agora o mês de maio, que é o último dado oficial, que está aí pintado com 70.000 toneladas, e junho, essa era uma previsão de 78.000 toneladas, mas até então, até hoje, o número publicado são pouco menos de 20.000 toneladas embarcadas. Se a gente extrapolar isso para o final do mês, a gente deve ficar com junho com embarque de entre 40 e 50.000 toneladas, né? O que colocaria o Brasil com uma exportação de pouco mais de 1.900.000 toneladas de julho de 2019 até junho de 2020. O que é importante também a gente lembrar aqui que, além do número, né, mais de 1.900.000 toneladas de embarque, é um grande número, foi o maior segundo semestre da história e também vai ser o maior primeiro semestre da história, colocando o Brasil no que a gente tem reforçado em todas as reuniões internacionais, que o Brasil hoje passa a ser um fornecedor regular de 12 meses para o mercado internacional, com a safra que agora produz. Então, o Brasil não é mais um exportador sazonal de algodão, ele é agora um exportador de 12 meses e a gente tem condições de atender o consumo das indústrias ao longo de 12 meses. No próximo slide, um slide dos principais destinos, né, do market share. A gente olhando qual é a participação nas exportações brasileiras de algodão para esses principais destinos. E se a gente olhar o primeiro deles aqui, que é a China,
que representa mais de 35% das exportações, até maio atualizado, o Brasil embarcou pouco mais de 560 mil toneladas de algodão para a China, 562 mil toneladas de julho 19 até maio de 2020. Esse número vai aumentar um pouco agora em junho, quando a gente tiver o dado oficial, que é publicado no começo de julho, e assim a gente encerrar o nosso ciclo de embarques de exportação. E tem um ponto aqui importante, né, porque a gente sempre discutiu bastante com a indústria têxtil nacional, no sentido de valorizar o consumo aqui no Brasil, que o maior consumidor de algodão brasileiro sempre foi a indústria nacional, né, quando então consumia 700 mil toneladas mais recentemente. Com essa redução, o número que tem estimado na ANEA, que é um número muito próximo do da ABIT, entre 560 e 580 mil toneladas de algodão. Muito provavelmente, eu diria que pela primeira vez na história, a gente vai ter o Brasil como o segundo maior consumidor da fibra do algodão brasileiro, né? Deixando esse lugar agora para a China como o maior consumidor, num número que deve passar aí das 570, 580 mil toneladas, quando a gente tiver o embarque, o detalhe, né, do mês de junho confirmado. Henrique, Oi, Fernando. eu posso fazer só uma observaçãozinha rápida para o pessoal, de uma forma geral? Você me desculpe. Claro, por favor. Você vê a linha de Bangladesh. 2011, 16 mil toneladas. Esse ano, 220 mil toneladas. Bangladesh está tentando fazer o que nós já temos, verticalizar a sua indústria. Uhum. E isso é a prova mais cabal de que eles estão fazendo e estão conseguindo. Obrigado. É bastante importante, Fernando, porque se a gente colocar não só o aumento da participação, é o potencial ganho que a gente tem de recuperação de consumo aqui no Brasil, né? A gente tem que mirar de novo o Brasil de consumir 1 milhão de toneladas de algodão, como já fez no passado, né? Eu acho que a gente tem que buscar essa marca de novo e espero que a gente consiga chegar lá daqui para frente. Agora, esse é um ponto importante, né? A gente coloca Bangladesh como um destino importante e, olhando o número absoluto, é o principal, é o segundo maior depois da China para o Brasil, são 200 mil toneladas, né? Mas a gente tem que olhar sempre qual que é o tamanho da importação de cada país, né? Então, se a China importa, está previsto importar nessa temporada agora, o último número do USDA é de mais ou menos um pouco abaixo de 2 milhões de toneladas, o Thomas pode me corrigir se eu estiver errado, mas é um pouquinho, acho que 1.950.000 toneladas, né? E o Brasil embarcar entre 550 e 600 mil toneladas, já dá para ter uma ideia para vocês de qual vai ser a representatividade do algodão brasileiro nas importações da China, né, que tem ganho bastante espaço, cada vez mais. Bangladesh e Vietnã, que são os outros dois grandes importadores, apesar da gente ver um número crescente aqui da participação do Brasil, né? Bangladesh 16, vamos pegar os anos mais recentes aqui, entre 50 e 100 mil toneladas, já na safra 18, 140 mil toneladas, e depois nessa safra 2019, mais de 200 mil toneladas, e o Vietnã, que a gente saiu de 140 mil toneladas também, para aqui 280 mil toneladas, ou seja, crescendo bastante como o segundo maior destino das exportações brasileiras de algodão, a gente ainda está falando de algo como pouco menos de 20% do que o país importa. Então tem bastante espaço para o Brasil conquistar aí, né? Diferente talvez de outros mercados, como a Indonésia, por exemplo, que o Brasil já tem uma participação mais consolidada, entre 25% e 30% do que o país importa de algodão brasileiro. Mas os outros dois principais mercados, né, depois da China, que o Brasil aumentou bastante a participação nas importações, saindo de 10% para praticamente 30% do que o país importa, né? Existem outros mercados em que o Brasil tem chances e tem espaço para conquistar mais, né? Então, mesmo com uma safra maior e com uma demanda reduzida, o Brasil, com competitividade, qualidade, um fornecedor ao longo de 12 meses, vai conseguir brigar e vai incomodar bastante os outros exportadores daqui para frente. Então, esse é um dado importante para a gente acompanhar qual que vai ser o nosso crescimento na participação da importação dos principais mercados. Eu diria dos principais 5 importadores. É isso que a gente tem que monitorar daqui para frente. E essa é a divisão até então, até maio, que a gente tem o dado oficial,
das exportações brasileiras de algodão, 1.856.000 toneladas embarcadas de julho a maio, tem mais 20.000 toneladas aí já embarcadas nas primeiras 2 semanas de junho, e essa aqui é a divisão hoje desses embarques. Então, de novo, a China liderando com 562.000 toneladas, o Vietnã em segundo lugar com 280.000, depois a gente tem Bangladesh 220, Indonésia e Turquia, que também cresceu bastante a participação do algodão brasileiro, né, e alguns outros mercados também, o Paquistão, são os principais mercados que a gente tem que continuar monitorando como que funciona a participação do algodão brasileiro. Essa daqui é a apresentação curtinha que eu queria mostrar para vocês. Saiu da tela agora? Saiu, né? Tá. E dizer que, mesmo com todas as dificuldades, né, a gente está falando de atingir uma exportação um pouco mais de 1.900.000 toneladas, quando antes da pandemia os números eram mais ou menos 2.050.000, 2.100.000 toneladas. Então, como setor, a gente está estimando que o Brasil vai deixar de embarcar nesses 3 meses para exportação algo como 150.000, 200.000 toneladas. E que esses embarques que foram postergados vão ocorrer no acumulado das exportações da próxima safra, da safra agora 2020, que está entrando, que iniciou a colheita em algumas regiões e vai começar a colheita agora na principal região, que é o Mato Grosso. Então, como setor, a gente trabalhou sempre de maneira muito transparente, com uma união, né, para defender os interesses do setor acima de tudo. E eu quero deixar a mensagem aqui que, diante de todas as dificuldades, que a gente já passou por muitas e que muitas terão daqui pela frente também, o Brasil tem superado essas dificuldades com bastante profissionalismo, bastante união no nosso segmento e bastante responsabilidade, né? Produzindo cada vez melhor, produzindo com qualidade, aumentando a sua capacidade de execução, aumentando a sua organização como setor, no que diz respeito ao fluxo de mercadorias, e deixar a mensagem de que as dificuldades que existiram até então foram superadas, novas vão existir, mas esse é um setor que gosta de dificuldade. Esse é um setor que não gosta de sossego e tranquilidade, né? Para mim, o algodão é um setor que é movido por desafios, e tem gente muito boa que faz com que esses desafios sejam superados. Então, deixar a mensagem de parabéns, em primeiro lugar, pelo setor, porque o país conseguir a marca de praticamente 2 milhões de toneladas de exportação é um dado extremamente importante e que sustenta daqui para frente o trabalho que a gente vai ter que fazer em continuar garantindo a nossa presença nos principais mercados, mas, acima de tudo, conquistar ainda mais a nossa presença nos mercados que a gente tem espaço para poder aumentar a nossa participação. E aí, obrigado, Henrique. Muito obrigado. Vou passar agora para o Menegatti, para ele fazer alguns questionamentos, alguns posicionamentos da fala do Sérgio Benevides e do Henrique. Menegatti, com você. Boa noite a todos. Muito obrigado. Falar depois de tão ilustre palestrante é um pouco dificuldade, mas eu quero pontuar a vocês, meus amigos, algumas coisas que são importantes, ao meu ver. Começando pelo relato do Henrique, muito bom. O agro tem feito por esse país um negócio extraordinário. Talvez a gente vai se aperceber do valor que o agro está inserindo no nosso dia a dia, no nosso país, muito mais para frente. Mas nós temos o dever de reconhecer esse valoroso momento do agro para toda a sociedade brasileira, para toda a economia brasileira enquanto nação. Nós colocamos comida farta e barata na mesa de todos os brasileiros e ainda montanhas de dólares ao final do mês da balança comercial. Isso é um negócio extraordinário. O Henrique está muito certo na colocação da capacidade que a gente tem.
Sobre a pandemia, o que existe de mais certo é que quem está sofrendo mais no início vai sofrer menos depois, ou sei lá, quem está sofrendo por etapas continua sofrendo, novas perspectivas de fechar mais um shopping aqui, fechar mais uma cidade ali ou mais um estado lá. A grande verdade é que nós teremos uma tranquilidade maior quando a gente tiver a vacina ou então quando a gente atingir a imunidade de rebanho. Isso parece um negócio meio claro que não tem muita discussão a respeito disso, né? Sobre o mercado, né? Eu tenho que pontuar aqui um interessante no nosso caso, que serve porque eu conversei com outras indústrias, com outros fornecedores de algodão, e vou falar rapidamente. Março, o nosso faturamento equivalente, comparativamente aos outros marços e aos tamanhos relativos da safra, nós faturamos 80% do que era a média histórica. Abril, 23%. 22,6%, foi o mês mais desastroso. Maio recuperou para 40%. Junho está hoje terminou o primeiro semestre, que nós vamos ter um faturamento do tamanho de 60% da média histórica. E eu vejo nossos clientes, associações, pessoal, também nessa mesma recuperação lenta. E aí eu vou pontuar, que nós já falamos na vez passada, a importância da fala do Fernando Pimentel quando ele falou do caixa. Quando a gente diminuiu o faturamento, todos diminuíram, ainda está baixo, ainda está em recuperação, nós fomos canibais do nosso fluxo de caixa, da nossa capacidade de financiar o nosso cliente, né? Desde a outra reunião, a gente falava que uma hora a gente ia perceber que ia faltar dinheiro para nós, né? E essa oportunidade que a gente tem de ganhar esse mercado que as importações estão deixando de existir, essa oportunidade de ter, receber de volta, depois de 20 penosos anos que nós perdemos parte do nosso mercado interno para as importações, essa oportunidade tem que vir, sim, com financiamento para a gente recompor, além da capacidade de giro que a gente perdeu, a gente recompor essa capacidade de financiar não só o recuperado, mas também o aumento que teria que ser a substituição daquilo que a gente importava. Nós estamos num momento bastante difícil, mas de uma oportunidade extraordinária. Poderia falar mais isso, mas eu quero falar também da questão qualidade. Todos nós sabemos que em momentos bons, em momentos médios e principalmente em momentos ruins, a nossa mercadoria tem que ser a melhor do que a do nosso concorrente. O nosso produto tem necessariamente, sim, que ter mais qualidade. Alexandre, a pergunta foi importante, todos sabem disso e talvez eu estou chovendo no molhado sobre a qualidade, mas nós precisamos, sim, concentrar nossa atenção, como nós sempre fizemos, na melhoria da qualidade. O primeiro produto a ser vendido é qualidade. Nossos clientes aqui e nossos clientes lá fora, num momento difícil, eles precisam de matéria-prima de melhor qualidade. Eles podem e devem pagar pela matéria-prima melhor em qualidade, porque isso é uma forma de melhorar a eficiência nas suas indústrias, nas suas fábricas, e é uma forma de conseguir sair antes do problema de que a gente usar produtos de péssima qualidade, que é a baixa eficiência. Nós estamos vendo que tanto lá fora como aqui, nós perdemos 10%, 15%, 20% e vamos demorar um ano para recuperar, né, a realidade que era antes da pandemia. O mercado que era antes da pandemia, nós vamos demorar, sim, e bastante.
Na primeira reunião, nós falamos, vai ser lenta e gradual e o estrago está feito, né? Nós temos capacidade, nós precisamos nos ajudar, sim, fazer a nossa lição de casa, mas o que o Fernando Pimentel falou teria que ser ouvido por todos os nossos representantes no Congresso Nacional na hora de examinar essa lei e essa possibilidade de financiar a indústria, financiar os produtores, financiar o carregamento desse estoque para a gente ser, sim, fornecedor de 12 meses por ano de matéria-prima de qualidade para o mercado interno e para a exportação. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a vocês pelo aprendizado de hoje, né? E dizer que o que tiver ao nosso alcance, o pouco que a gente pode, estamos 100% à disposição. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o Paulo. Paulo, está ouvindo? Ok, obrigado. Eu agradeço aí os comentários. Eu vou fazer aqui uma pergunta para o Henrique, de um dos ouvintes. Bom, até agora, a nossa exportação, sempre quando chega nesse período, ela é reduzida. Contudo, nós vamos entrar agora na colheita, a partir de agora de finalzinho de junho, começo de julho, e nós vamos ter um bom volume e algumas coisas já contratadas para entregar para as trading. Aí ele pergunta, tem alguma estratégia montada para achar esse espaço para colocar esse produto? Henrique. Paulo, boa pergunta, uma boa colocação. Na realidade, no passado, a gente sabe que as nossas exportações, se a gente olhar a curva da sazonalidade, era basicamente 70% embarcado no segundo semestre e 30% no primeiro semestre de cada ano. A gente vai ver já nesse ano que a situação mudou bastante, né? Inclusive, o nosso recorde de embarque de exportação ele não aconteceu no segundo semestre do ano, ele aconteceu no primeiro. O mês mais forte de embarque foi em janeiro, né? Então, a dinâmica está mudando, com uma safra maior, a gente está conseguindo distribuir mais esse período de embarque. É fato que você, do percentual da safra que já está comercializado pelo produtor, existe um percentual também que já está comercializado das empresas embarcadoras para o destino, né? Não se sabe qual exatamente é esse número um em relação ao outro, mas da parte que já está comercializada, muito provavelmente a maior parte é para embarque nesse segundo semestre, não no primeiro semestre do ano que vem. Mas o setor tem, na realidade, transmitido uma transparência muito grande com relação ao planejamento de embarques, né? Porque esse planejamento ele é feito antecipadamente com os armadores, esse planejamento ele é feito antecipadamente com os terminais portuários, para que você tenha a capacidade adequada de embarcar o fluxo que precisa ser embarcado no mês a mês, né? Então, todo o setor se organizou de uma maneira bastante diferente do que vinha acontecendo no passado, quando a gente saiu de uma safra de 1,5 milhão de toneladas de algodão para uma safra de quase 3 milhões de toneladas de algodão. Então, a distribuição agora ela vai passar a ser de maneira mais equilibrada aos próximos 12 meses. Isso não impede da gente ter um mês com grande fluxo de embarque. E se isso acontecer, muito provavelmente a gente vai ter também o desvio de navios adicionais ou de linhas adicionais para poder comportar esse volume adicional que vai ser embarcado, como aconteceu no final do ano passado. No final do ano passado, com o aumento das exportações de algodão, as companhias se programaram também para mandar os navios adicionais, né, para você ter mais linha também de embarque do que as frequências que eram normalmente programadas a cada semana, para poder atender essa demanda adicional, né? Porque ela pode deixar de existir em algum mercado e ela pode ser compensada por outro mercado. Por isso que eu falei que é bom que nem toda a produção e consumo está no mesmo lugar.
né? Existem lugares que estão produzindo menos, outros estão produzindo mais, e aí esse fluxo, essa dinâmica também no mercado também de frete marítimo, ela passa a mudar também, né? Com esse fluxo de realocação dos equipamentos que a gente chama, né? Então essa distribuição ela vai acontecer à medida que a gente vai demonstrando a necessidade do fluxo de embarque nos próximos meses. Obrigado, Henrique. Bom, encerramos por aqui, não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a todos e queria verificar com os palestrantes se há interesse de fazermos mais uma live daqui mais um mês, de preferência no dia 11/7, sábado cedo, para nós avaliarmos o relatório do USDA e podermos nos posicionar. Se todos estiverem de acordo... Paulo, 11 cedo é para o Thomas, 10 à noite. Isso, às 19, no sábado, né? Para mim dá. Sábado de manhã tá bom para mim. Só o Thomas foi de castigo. De Brasília. 20 de Brasília, às 19 de Mato Grosso. Os palestrantes se sentem confortáveis? Tá bom para mim. Então, para mim, sem problema também. Tudo bem também. A próxima live, webinar nossa para dia 11/7, sábado, às 19 de Mato Grosso, às 20 horas de Brasília. Eu agradeço a todos a participação, foi bastante esclarecedor. Acho que está passando um pouco medo, né? Acho que nós estávamos, muito mais preocupados. Logicamente, não é assim tão confortável a situação que nós estamos, mas acredito que dá para nós fazermos um bom trabalho e contornarmos essas dificuldades para chegar a uma coisa bem tranquila. O Fernando Pimentel falou bastante sobre crédito, o Sérgio Benevides. Esperamos que aquele projeto de lei do nosso senador Carlos Fávaro progrida no Congresso. Se não for intermédio dessa lei, que nós possamos nos unir aí e ir falar com o Ministério da Economia para que saia alguma coisa, uma medida provisória, alguma coisa do governo nesse sentido, e que o BNDES ou Caixa Econômica, algum desses entes, coloque recursos aí para a gente poder fazer frente ao carregamento desses estoques, a poder financiar os nossos clientes, às vezes, tanto a indústria como o produtor, para que a gente possa passar com esse produto, esse estoque, esse produto que não foi consumido até agora, de uma forma tranquila. Eu agradeço a todos, uma boa noite a todos. Se quiser se despedir, Fernando, Henrique, Menegatti, Thomas. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu só gostaria de fortalecer o seguinte: poderíamos trabalhar esse projeto do senador em conjunto. E eu encaminhei à Abrapa uma proposta de uma emenda que daria espaço para uso também pela indústria poder utilizar o funding para comprar o algodão, se for possível, se for necessário. Então, a gente poderia trabalhar com a frente parlamentar nossa e a da agricultura, que também é muito poderosa, mas isso vai bater no executivo, a gente pode fazer uma reunião conjunta com o executivo. Perfeitamente. Se sair do executivo como uma MP, com aval do Ministério da Economia, é muito mais fácil a tramitação, né? O senador fez um bom trabalho, é uma sinalização, agora a gente tem que juntar mais forças políticas ao redor do projeto e, às vezes, conseguir fazer ele se transformar numa MP. Ok? Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, todo mundo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.